10ª tentativa de seminário de genética forense. Tá, vamos lá. Então é o seguinte, a genética forense vai ser basicamente a utilização de DNA e de elementos da biologia molecular para responder aos interesses da justiça. A genética forense é uma das diversas ciências que compõem a criminalística, que vai procurar materiais, vestígios e provas para responder às perguntas da justiça. Quando esses materiais, esses vestígios e essas provas são DNA ou então os elementos da biologia molecular, a gente chama isso de genética forense. Vamos, falar um dos principais objetos de estudo da genética forense, que é o DNA, ou então ácido desoxirribonucleico. O DNA vai ser um polímero de nucleotídeos que vai apresentar dupla hélice com fitas antiparalelas. A gente tem no corpo dois tipos de DNA, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial. O gene também vai ser um objeto de estudo muito interessante para a genética forense. O gene vai ser uma sequência de nucleotídeos, um pedaço de DNA que vai ser suficiente para secretar, para fazer surgir uma proteína, beleza? Os nossos genes têm basicamente as nossas informações genéticas. Vamos falar então do exame de DNA, que vai ser o principal método, a principal técnica utilizada pela genética forense e a mais utilizada também, né? Mas antes de fazer o exame de DNA, a gente tem que fazer coleta do DNA, que pode vir de fluidos corporais ou então de tecidos. Os mais utilizados, né, vão ser o tecido sanguíneo, a saliva e o sêmen. O exame de DNA vai ser basicamente uma comparação de polimorfismos e de fingerprints de DNA. O que são esses polimorfismos que eu citei, né? Os polimorfismos vão ser regiões estruturais do DNA, vão compor cerca de 90% do DNA nuclear e que vão apresentar uma grande variabilidade entre os indivíduos. Isso é muito lógico, porque se eu tenho uma fita muito grande de nucleotídeos, então eu tenho uma grande probabilidade de acontecerem mutações. E por causa disso, eu vou ter vários polimorfismos diferentes sendo formados e várias pessoas vão ter polimorfismos diferentes. E por causa dessa grande variabilidade, eles podem ser utilizados para identificar indivíduos, então vão ser os queridinhos do exame de DNA. A gente tem dois tipos de polimorfismos, né? Os polimorfismos de sequência, que vão surgir por causa de uma mutação pontual que vai acontecer em um nucleotídeo e vai formar então o que a gente chama de SNPs. E a gente tem os polimorfismos de comprimento, em que vai ter uma variação do número de repetições de STRs e VNTRs. Que são essas STRs e essas VNTRs? Vão ser sequências de nucleotídeos, beleza? Sendo que as STRs vão ser as microsatélites, beleza? Então vão ser sequências menores. E as VNTRs vão ser sequências maiores e vão ser conhecidas como mini satélites. A gente tem aqui um exemplo de polimorfismo de comprimento com as STRs. Tá vendo a diferença de comprimento entre as fitas, beleza? Por causa da variação do número de repetições desse STR aqui, beleza? E a gente tem um exemplo com o VNTR, em que eu vou ter uma diferença de variação também de repetições com esse VNTR, e que por ser um VNTR ser maior, a diferença entre as fitas é maior. Então é mais fácil de perceber esse polimorfismo de comprimento. Técnicas de detecção do DNA. Agora a gente vai falar do exame de DNA, que vai ser, mais especificamente, vai ser a principal ferramenta da genética forense, a mais utilizada, né? Existem duas técnicas, basicamente, né? Existem duas técnicas. A técnica de PCR, que eu vou utilizar quando eu tenho pouco material genético.
Então, eu vou pegar essa quantidade que eu tenho pouca e eu vou replicar até ter uma quantidade suficiente de DNA. O procedimento é feito in vitro, em que eu vou submeter esse material genético a altas temperaturas, ou DNA polimerase, e a nucleotídeos, que vai todo mundo reagir e vai formar novas fitas idênticas em um processo em cadeia que vai formar uma quantidade suficiente de DNA para análise. Tá bom? Tá bom. E temos a RFLP, em que basicamente eu vou pegar a quantidade de DNA que eu tenho que é suficiente e eu vou submeter esse DNA a clivagens por meio da enzima DNA de restrição, que vai cortar a fita em vários fragmentos. Esses fragmentos vão ser levados para uma placa de nitrocelulose com gel e vão ser submetidos a uma corrente elétrica que vai fazer surgir nos fragmentos uma força eletromagnética que movimenta esses fragmentos que vão acabar esbarrando e deslizando sobre o gel, formando desenhos. Esse conjunto de desenhos é o fingerprint de DNA, que vai ser um padrão único para cada indivíduo e que vai ser uma mescla entre o fingerprint de DNA da nossa mãe e do nosso pai. Depois, a etapa final do exame de DNA vai ser basicamente uma análise de comparação, né, entre esse fingerprint de DNA, em que eu vou analisar semelhanças para identificar o indivíduo e definir paternidade, dentre tantas outras coisas. Beleza? Tá, show. Falei que os fingerprints antes, já falei sobre eles, que os fingerprints são esses padrões de desenho formados pelos fragmentos e que vai ser único para cada indivíduo, vai ser uma analogia à impressão digital, o nome, que vai ser única para cada pessoa. Vou falar agora da linha do tempo, da história da genética forense. Eu vou citar os principais acontecimentos, porque a história é muito densa. Tá, em 1953 a gente tem a descoberta do DNA, né, pelo James Watson e pelo Francis Crick. Em 84 a gente tem um evento importantíssimo para a genética forense, em que o Alec Jeffreys ele desenvolve os fingerprints, e com os fingerprints foram possíveis de serem realizados os exames de DNA, que vai ser essa ferramenta importantíssima para a genética forense. Em 86 a gente tem o primeiro caso em que um exame de DNA é utilizado na investigação criminal, e no século XX a gente tem expansão dos bancos genéticos, né? No Brasil a gente tem o Banco Nacional de Perfis Genéticos, né? E vamos falar agora da odontologia legal, né? Que vai ser a especialidade da odontologia, que ela vai basicamente utilizar dos conhecimentos odontológicos para responder aos interesses do direito e da justiça, tá bom? Os principais coisas, conhecimentos odontológicos que vão ser utilizados pelo odontologista, que é o nome do especialista, né? Vai ser a arcada dentária. E é muito interessante também a utilização do material do DNA mitocondrial, que vai estar presente em grande quantidade na polpa dentária. Só que o DNA mitocondrial ele é uma técnica que não vai ser muito utilizada, porque a gente não tem tanta destreza com esse tipo de DNA, mas alguns casos que ele foi utilizado é interessante serem citados, que foi no estudo da Eva africana, na identificação de vítimas lá no 11 de setembro e da identificação de cadáveres que pertenciam à família Romanov, que foi brutalmente assassinada lá na Revolução Russa. Vai ser uma técnica alternativa, junto com o cromossomo Y, que vai ser muito utilizada quando a quantidade de DNA é restrita. A odontologia legal, ela vai ter origem lá na França, quando teve um incêndio em um bazar, em que foram pedidos para os odontólogos da região identificarem através da arcada dentária a identidade dos cadáveres, que no caso eram indivíduos da nobreza da época. A arcada dentária vai ser a principal conhecimento odontológico utilizado pelo odontologista, em que eu vou ter
vou basicamente pegar a arcada, vou fazer um estudo dela e vou apontar principais características, vou comparar essas características a registros e históricos de procedimentos odontológicos e vou fazer uma associação para chegar a uma conclusão. Casos clínicos, né, que a gente tem aqui no Brasil de odontologia legal, que merecem ser mencionados, vai ser um caso clínico em que uma vítima de carbonização basicamente foi identificada através da arcada dentária, que foi analisada com base em um exame de radiografia dental que essa vítima teria feito antes de morrer. Tivemos um caso também de vítimas de um incidente aeronáutico, em que a arcada dentária deles foi utilizada para fazer um odontograma que foi utilizado para identificar os indivíduos. A gente tem um caso também de uma arcada dentária que foi comparada a um gesso que tinha sido utilizado num procedimento odontológico e por meio desse gesso e da arcada foi possível identificar quem que era a vítima. E um caso que é bem interessante, em que foi achado uma ossada de um crânio que continha arcada dentária superior. Essa arcada foi comparada à foto de um sorriso e através dessa foto foi possível identificar quem que era o indivíduo que tinha aquela ossada. E temos também como importância dos conhecimentos da genética forense na paleontologia, em que basicamente a paleontologia ela faz um estudo de fósseis, né, para descrever a história da evolução das espécies, beleza? As análises da genética forense mais utilizadas que a gente tem na paleontologia vão ser os conhecimentos sobre as biomoléculas proteínas. Vai ser utilizado o método da proteômica e não o exame de DNA. Por que a proteômica, que vai ser basicamente uma análise que vai criar fenótipos fisiopatológicos através de proteínas, vão ser mais utilizados que o exame de DNA. Por quê? Porque o exame de DNA ele trabalha com moléculas mais instáveis que as proteínas e que estão mais sujeitas à degradação com o tempo, que vão ser os ácidos nucleicos, tá bom? E basicamente é isso. Muito obrigada pela atenção, espero que tenham entendido e é isso.